Fala aí, moçada, tudo beleza? Na prancheta na área e hoje com novidade. Afinal de contas, falaremos muito de Campeonato Brasileiro que acabou de estrear. Ceará e Fortaleza fizeram suas primeiras partidas na competição e o vídeo de hoje vai analisar exatamente isso, como é que foram as estreias dos times cearenses no Campeonato Brasileiro. E agora no Campeonato Brasileiro nós usaremos muitos outros recursos que antes nós não tínhamos e vamos poder trazer análises ainda mais completas e você vai poder ver tudo agora. No final do vídeo, se você tiver gostado, deixe aqui o seu joinha e também o seu comentário. Então, seguindo a ordem, nós começaremos falando do Fortaleza, que estreou na Série B do Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, depois de 8 anos longe da competição. Mas o retorno foi da melhor forma possível. Vitória por 2-1 sobre o Guarani, naquela que eu arrisco dizer que foi uma das melhores partidas do Fortaleza na temporada, se não tivesse sido a melhor. E muito disso aconteceu porque o Rogério Ceni resolveu simplificar. O treinador mandou a campo o Fortaleza no esquema 4-3-3, o que deu muito mais fluidez ao time, que não ficou engessado com muitos zagueiros e volantes de pouca qualidade para sair para o jogo, como via sendo no Campeonato Cearense. Ao contrário disso, contando com um jogador responsável pela armação, como já vínhamos cobrando aqui há algum tempo, o meio de campo teve muito mais organizado e dinâmico. É verdade que o time ainda teve maior volume atacando pelas laterais, mas mesmo assim já foi possível ver um meio de campo muito mais atuante na construção de jogadas ofensivas. Isso contribuiu muito para que o Fortaleza tivesse alternativas de jogo em todo o campo, com amplitude, profundidade e também criação de oportunidades pelo meio. O resultado é que o Fortaleza foi superior durante os 90 minutos e fez uma partida de total controle, tendo muito mais posse de bola e convertendo esse domínio em finalizações. As oportunidades surgiram em trocas de passes, que o Tricolor teve mais que o dobro de passes certos que o Guarani. Foi assim que abriu o placar com Tinga, em jogada que ele infiltrou na área e recebeu bom passe de Jean Patrick para abrir o placar. O Jean Patrick, inclusive, foi um dos destaques do Fortaleza no jogo. Fez o simples, sem inventar, e acabou dando uma característica que o time não tinha com os outros volantes, que é de infiltração. Ele é um volante de mais chegada no ataque. E aí ele contribuiu muito na fase ofensiva e também qualificou bastante o passe no meio de campo. O Jean Patrick atuou em uma faixa interessante do campo, sendo o volante que contribuía muito na marcação, mas também saía para o jogo ajudando na construção ofensiva. Ele errou só um passe na partida toda e, além da assistência para o gol do Tinga, deu ainda um chute no gol e fez 2 desarmes. Mas o principal jogador do Fortaleza nessa partida foi o meio-atacante Edinho. Ele teve com muita intensidade, muita velocidade e foi o jogador mais criativo do setor ofensivo, sendo o principal responsável pela criação de boas jogadas. O camisa 7 teve muito bem pelo lado direito, dando amplitude e profundidade ao tricolor. Ele foi o jogador que mais deu assistências para finalizações e o que mais fez cruzamentos, além de ter sido o que mais sofreu faltas também, e teve um bom aproveitamento nos duelos que teve. Esse ataque mostra como o Edinho esteve ligado no jogo. Quando a bola chega no Tinga, ele já percebe o espaço vazio e faz a infiltração, recebendo o passe e cruzando na área, criando uma boa oportunidade de gol que quase foi convertida. E eu quero fazer aqui uma menção às 3 substituições que o Rogério Ceni fez nesse jogo. A gente não vai poder falar com muitos detalhes de todas elas aqui, mas vale bem a citação porque elas mudaram a dinâmica do tricolor. A primeira foi a entrada do Dodô no lugar do Alan Mineiro. O Alan Mineiro teve bem abaixo do esperado, inclusive ele não fica no Fortaleza para o resto da temporada. Já o Dodô acabou entrando muito bem, ele deu uma nova dinâmica ali no setor de criação e é um cara que eu acho que vai brigar pela titularidade bem em breve. Outra mudança que me chamou a atenção foi a entrada do jovem Wallace. Ele entrou ainda um pouco nervoso, parece que sentindo o peso da estreia com a camisa do Fortaleza e também na Série B de Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que tem personalidade, ele foi pra cima, não se escondeu do jogo. Tem só 19 anos, vem do Floresta, fez um bom campeonato cearense, é um cara que tem muito potencial e acho que pode ajudar o Fortaleza nessa caminhada. E a outra substituição foi a entrada do atacante Wilson. Esse dá pra gente avaliar muito pouco, afinal ele entrou ali aos 40 minutos do segundo tempo, mas apesar disso, ele já dá uma nova característica ao time, que antes tinha só o Gustavo como jogador referência e agora tem uma outra opção. Quando estiver perdendo e precisar ir mais pro abafa, Rogério Ceni vai poder contar com 2 jogadores de maior definição, 2 atletas de área. É uma característica muito interessante que o Wilson agrega ao Fortaleza. E falando em Gustavo, ele decidiu o jogo com um golaço de falta aos 49 do segundo tempo, no último minuto, no maior estilo Rogério Ceni, e teve muito mérito também nessa vitória do Fortaleza. Mas apesar disso, o time acabou novamente sendo muito dependente dele. O Fortaleza fez 38 cruzamentos no jogo, sendo 28 errados, dos quais 10 foram certos, e 9 deles foram na direção do Gustavo,
que não teve uma noite inspirada e errou 6 finalizações. Fortaleza mostrou nesse jogo já uma evolução ofensiva. É claro que não vai mudar o estilo de jogar da noite para o dia, não vai simplesmente parar de cruzar bolas para o Gustavo. Mas é importante mostrar um repertório ofensivo com outras alternativas, e isso já pode ser percebido, mesmo que ainda de forma incipiente. Nessa imagem podemos ver um time com mais alternativas. O Derlei iniciando a construção ofensiva, tendo a opção dos laterais pelas pontas e outros 5 jogadores do Fortaleza projetados no último terço do campo, buscando o espaço entre linhas da defesa do Guarani. E tendo falado do Fortaleza, vamos falar também como é que foi a estreia do Ceará no Brasileirão. O Alvinegro enfrentou o Santos fora de casa e acabou sendo derrotado por 2-0. Placar que até foi justo pelo que foi a partida e o Santos poderia até ter construído um placar maior. O Santos foi superior em praticamente todos os scouts da partida e conseguiu converter esse maior volume de jogo em situações de finalizações, embora tenha errado muito alvo. Mas de todo jeito foi um time mais efetivo que o Ceará. E o Ceará até fez um bom primeiro tempo, de controle, abaixou as suas linhas e não permitiu que o Santos criasse oportunidades de finalização. E teve ainda oportunidades de fazer transição ofensiva em velocidade, nos erros do time da casa. Só que o Ceará acabou errando muito na tomada de decisão, no último passe, e acabou desperdiçando a chance de contra-atacar. A melhor chance foi quando o jogo ainda estava 0-0 e o Arthur fez uma roubada de bola no meio de campo. Olha como o Ceará encaixa a transição rapidamente, com 3 atacantes contra 2 defensores do Santos. Só que o Felipe Azevedo erra o passe e desperdiça o ataque. Agora o ponto que mais pesou para a derrota do Ceará foi o mau rendimento dos laterais, e o Santos se aproveitou muito disso. Foi pelos lados do campo que o time paulista construiu a sua vitória, principalmente pelo lado esquerdo da defesa do Ceará. Foi assim que saiu o primeiro gol. O Jean Mota deu um ótimo passe para o Daniel Guedes chegar totalmente livre na linha de fundo e cruzar na área. O Dodô tocou na bola, o Pio furou e o Everson ainda tentou salvar, mas a bola já tinha entrado e mesmo assim acabou batendo no Pio e entrando novamente. E se foi pro intervalo perdendo, meu amigo, o Ceará viu a situação ficar ainda mais complicada no comecinho do segundo tempo, quando o Santos acabou fazendo o segundo gol em mais um erro alvinegro. Primeiro o Juninho erra o passe no meio de campo, possibilitando o contra-ataque do Santos, enquanto o Ceará está todo desarrumado. E repare como a transição defensiva do alvinegro cearense é lenta. Enquanto os atacantes santistas aceleram, os defensores voltam em ritmo mais devagar. O Luiz Otávio faz a interceptação, mas erra e dá a bola de graça para o Gabigol. O Sacha, que já vinha no ritmo mais acelerado, recebe livre e cruza na medida para o Rodrigo marcar. Esse gol foi uma mistura de erros individuais e coletivos do Ceará, mas novamente foi pelo lado esquerdo, que foi o principal defeito do alvinegro cearense nessa partida. Repare como o Santos ocupou bem aquele setor, tendo o lado direito do ataque como o espaço mais explorado do campo. Já o Ceará não fez uma boa ocupação do seu lado esquerdo defensivo. Isso explica muito porque o Santos teve tanta liberdade para atacar por ali. E também porque os laterais do time cearense não tiveram em uma noite inspirada. Pio e principalmente Rafael Carioca erraram bastante, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e foram improdutivos no ataque e também acabaram prejudicando na defesa. Mas não só os laterais, como todo o time do Ceará rendeu bem abaixo do que pode render nessa partida. Felipe Azevedo, Reina e Wesley, responsáveis pela armação, foram justamente os jogadores que mais erraram passes e dificultaram a construção de jogadas ofensivas. Aí o Arthur ficou muito isolado e não foi municiado. Prova que o Arthur ficou isolado é que o Ceará foi o único time da estreia do Brasileirão que não deu nenhum chute de dentro da área. Todos foram de fora da área, e isso diz muito sobre o setor de criação nessa partida. A performance do Ceará foi bem abaixo do esperado, mas o resultado, perder por 2-0 para o Santos fora de casa, está totalmente dentro da normalidade. Até porque o Ceará teve muitos desfalques importantes para essa partida. Não contou com o Richardson, com o Romário, com o Raul, com Pedro Ken e ainda perdeu o Ricardinho logo no começo do jogo. Então a derrota não significa dizer que está tudo errado e tem que mudar tudo. Mas o resultado deixa sim lições importantes para o Ceará. A primeira delas é que na Série A, meu amigo, os erros custam muito caro. Serviu também para apontar algumas deficiências do elenco alvinegro, que a diretoria e o técnico Marcelo Chamusca vão ter que resolver para a sequência do campeonato. O Ceará tem um bom time, é bem treinado e é organizado, mas para disputar uma Série A, meu amigo, precisa ainda qualificar o elenco. Então é isso, Na Prancheta vai ficando por aqui, tendo feito essa análise da estreia dos clubes cearenses no Campeonato Brasileiro. Se você estiver vendo a gente no Facebook, compartilha aqui o nosso vídeo e curte a página do Esportes do Povo para receber todas as nossas notificações. Se você estiver no YouTube, dê aqui também o seu joinha, se inscreve no canal e clica no sininho. Desse jeito você vai receber sempre notificação quando tiver vídeo novo do Na Prancheta. Deixe também seu comentário, o que você achou das novidades que nós trouxemos aqui e sugestões para os próximos vídeos.
O Na Prancheta de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima segunda-feira, já trazendo mais análises dos clubes cearenses no Campeonato Brasileiro. Eu te espero lá. Valeu!